Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para apresentar mais um assunto de abordagem com relação ao material de complementação escolar da semana de 3 de agosto, sendo um revisional do primeiro semestre. Meu nome é Orlando Otero, sou professor da Rede Municipal de Educação da 8ª CRI. Vamos falar sobre as migrações. Antes de falar sobre migração, vamos falar sobre o que significa migração. Migração é o movimento de população que nós encontramos no espaço geográfico. Dessa migração, nós temos 3 conceitos. Imigração é quando a população vinda do exterior chega ao país. Emigração é a saída da população local para outro país. E migrações, que é o movimento de população. Nesse caso, nós vamos trabalhar com as migrações internas que ocorreram no Brasil ao longo de sua história. E isso, inclusive, foi fundamental para a formação territorial do país. O Brasil apresenta essas dimensões continentais devido aos movimentos migratórios, principalmente dos ciclos econômicos, pau-brasil, cana-de-açúcar, a parte de algodão, depois a mineração, a pecuária. Então, fez com que ocorresse uma expansão territorial através desses movimentos migratórios. Então, esse deslocamento interno fez com que em cada ciclo econômico trouxesse um fluxo migratório. Okay? Então, nós vamos fazer essa análise dessas migrações internas que foram fundamentais para a formação territorial do país. E uma migração interna importante, tá? É a área do Nordeste. O Nordeste sempre foi o fornecedor de braços para esse processo produtivo, para esse processo de expansão territorial. Por quê? Porque foi onde o Brasil foi descoberto, aonde se iniciou os primeiros ciclos econômicos, tá? É aonde foi realizada toda uma atividade econômica e, a partir dali, foram sendo fornecidos braços para todo o Brasil. Esse mapa ele faz uma análise inicial dos fluxos de migrações, tá? Com relação a 1960 e 1980. Vocês podem observar que essa seta aqui sai do Nordeste em direção ao Centro-Sul, em direção ao Sudeste, mais especificamente a São Paulo e Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XX, as migrações internas se intensificaram no Brasil. O acelerado processo de urbanização e industrialização, principalmente no Sudeste do Brasil, combinado com o processo de mecanização do campo e o consequente êxodo rural, foi responsável pelo incremento de população urbana, numa velocidade superior ao processo vivenciado pelos países desenvolvidos. Então, nesse período aqui, o Brasil estava em plena industrialização, ocorreu uma mecanização do campo, ou seja, o campo começou a produzir com máquinas e começa a liberar essa mão de obra. Quando essa mão de obra sai do campo para a cidade, existe um fenômeno chamado êxodo rural. Êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. E essa população ela se destinou diretamente para o Sudeste. Então, a principal seta de migração é do Nordeste para o Sudeste. Isso quando? Nas décadas de 1960 até 1980. Tem um movimento pequeno da região Norte para o Sudeste, da região Sul para o Sudeste menor ainda e da região Centro-Oeste. Mas o grande fluxo migratório se dá justamente do Nordeste para a região Sudeste. Então, nós temos aí... Por que as pessoas migram? As pessoas migram à procura de quê? À procura de uma melhor condição de vida. Geralmente, a migração se dá de uma área mais pobre, economicamente mais inferior, para uma área mais rica, onde existe uma economia mais forte. Então, as pessoas saem do Nordeste para o Sudeste, que é a principal atividade, a principal área econômica do Brasil, principalmente nesse triângulo que é formado por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com relação às migrações, tá? Das décadas de 80 e das décadas de 90, esses 10 anos, até os idos de 2000.
Então, você pode observar que ainda continua o fluxo migratório de maneira forte em direção ao Sudeste, porém, você tem uma segunda seta aqui, insignificativa, do Nordeste para o Centro-Oeste e do Nordeste para a região Norte. Esse momento aqui se dá em função de quê? Dos projetos minerais, ou seja, exploração mineral, expansão agrícola, somente no Centro-Oeste, e o desenvolvimento de projetos de infraestrutura do governo, ou seja, hidrelétricas, estradas, ferrovias, formação de reservatórios, isso é uma infraestrutura, com a construção de rodovias transamazônicas. Então, esse período aqui já estava transamazônica. O que foi a transamazônica? Foi uma rodovia que sai da região Nordeste e cruza todo o país até o Acre, embora que tem trechos da Transamazônica que não existem, porque a floresta tomou conta devido ao pequeno fluxo. Então, essa rodovia foi pensada nos governos militares, porém ela não teve sucesso devido ao quê? Devido à pequena quantidade de movimento. E para ter movimento tem que ter atividade econômica. Alguns trechos funcionam, mas alguma parte dela não funciona. Então, devido a esse movimento dessas transamazônicas, foram os principais fatores para migrações internas nas décadas de 80 e 90. A partir da década de 1980, o fluxo de nordestinos para o sudeste do país sofreu uma redução. Iniciou um processo de migração intrarregional com o desenvolvimento das regiões metropolitanas das cidades médias. Então, você pode observar que agora aqui ocorreu uma diminuição. Antes era diretamente para o Sudeste, e começa a ter uma divisão para o Centro-Oeste, fronteira agrícola, e para a região do Norte, projetos de mineração. E nós temos um fluxo também de nordestinos para o sul do Brasil. Então, nós podemos observar que esses movimentos aqui se dão em função de outras atividades que foram desenvolvidas tanto na região Norte quanto na região Centro-Oeste. Os mapas mostram um fluxo populacional intenso, sai da região Nordeste em direção a diferentes estados do Brasil. Os motivos estão relacionados à desigualdade no desenvolvimento e na geração de trabalho e renda pelo país. Para conseguir moradia e trabalho digno, muitas pessoas precisam deixar o seu estado ou a sua cidade para tentar melhores condições de vida em outros lugares. As condições de vida no interior do Nordeste, não digo nas capitais nordestinas, que apresentam até uma condição de vida até boa, para níveis de Brasil, tá? Mas o sertão nordestino do Nordeste, onde as pessoas têm dificuldade de sobreviver porque não têm acesso à terra e com relação também à escassez de água, então as pessoas se deslocam do interior do Nordeste para o Sudeste. Por quê? Porque o Sudeste é a grande área representada por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é a grande área que fornece o quê? Fornece moradia, fornece um trabalho digno em comparação às condições de sobrevivência das populações que estão no interior do sertão nordestino. Então, as pessoas mudam para fazer o quê? Para terem melhores condições de vida. As pessoas se deslocam com esse objetivo. Então, se São Paulo é uma cidade, a cidade mais rica do Brasil, e tem empregos, então as pessoas tendem a ir para São Paulo para tentar uma melhor condição de vida. Isso tudo aliado ao famoso êxodo rural, que houve uma mecanização no campo. Que significa isso? O campo começou a produzir com máquinas e começa a liberar mão de obra, e essa mão de obra ela começa a não ter condições de trabalho onde eles moram, e começa a ter uma migração intensa para as áreas de desenvolvimento mais efetivo, com desenvolvimento econômico de melhores condições do que o Nordeste brasileiro. Ok? Bem, apresentado o tema anteriormente, vamos para os exercícios, tá? Sobre as migrações internas do Brasil durante o século XX, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Cite um momento histórico que marca o início dos impactos das migrações na história do Brasil. O momento histórico é 1930. Ok? Por que 1930? Porque 1930 é um período, se vou estudar isso com um professor de história, em que o Brasil ele faz um marco. Ele deixa de ser, ainda não começou, mas é um marco de o Brasil deixar de ser um país agrário exportador. O que significa isso? Um país que só trabalha com agricultura e exporta, e passa a ser um país urbano industrial.
Porque na agricultura você mantém o homem do campo trabalhando ali. A partir do momento que o Brasil se transforma num país industrial e urbano, industrial de cidades, o que vai acontecer? Vai ter um fluxo migratório muito forte para as cidades, principalmente proveniente do Nordeste. Mas por que o Nordeste? Porque as condições de vida do interior do Nordeste são precárias em relação a essa nova área que estava se formando, essa nova área industrial, representada por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, cite um momento histórico que marca o início dos impactos das migrações na história do Brasil, a partir de 1930. Esse é o momento da chamada Revolução Industrial Brasileira, com a chegada ao poder do governo Vargas, e nós temos aí, o professor de História vai explicar muito bem para vocês, a famosa Era Vargas. Ok? Muito bem. Indique, número 2, indique a década na qual se identificaram os fluxos migratórios internos no Brasil. Em seguida, explique os motivos que levaram as várias pessoas a se deslocarem do seu estado ou cidade para outros lugares. Bem, qual foi a década? A década ela começa a ser na década de 60. Por que década de 60? Porque a industrialização ela já estava efetivada, então precisava de muitos braços para a construção civil, para trabalhar nas indústrias. Então, a intensificação se dá nas décadas de 60, como mostra o mapa anteriormente. Tá? E por que as pessoas mudam? Porque a pessoa sai lá da sua terra, que tem maior carinho por ela, e vem morar em outro lugar. Porque a pessoa sai, por exemplo, do interior do Nordeste, vou dar um exemplo de uma cidade, Crato, no Ceará, e vem morar na capital de São Paulo. Por quê? Porque as condições de vida, de trabalho, de renda, de moradia, são melhores em São Paulo em relação a onde ele saiu, do Ceará. Então, porque as pessoas saem à procura de melhores condições de vida para poderem sobreviver. Bem, gente, espero que tenha contribuído, tá, para essa aula de hoje, ok? Então, vou encerrar minha participação aqui. Façam as atividades propostas no material de complementação escolar, estudem, tá? E até a próxima.